Salve pessoal, começando mais um vídeo aí com vocês, graças a Deus. O tema de hoje, 30 dias para a Copa do Mundo. E aí, o que você acha? Seleção brasileira tá pronta? Seleção brasileira tá organizada? A gente vai trazer esse Hexa. Então, coloquei algumas pautas aqui hoje pra gente debater. Vou dar minha opinião aqui pra vocês e vocês interagem comigo. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou discordam, enfim, né? Bom, primeiro, quero saber de vocês e também vou dar minha opinião. Quem é o craque da nossa seleção brasileira? Tudo bem que essa é uma pergunta para muitos, né? E para mim também muito óbvia. Mas eu conheço pessoas que já acham que o Neymar, por estar com 30 anos, já não vai ser mais o craque número 1, vamos dizer assim, da nossa seleção. Bom, dito isso, pra mim, na minha opinião, sim, como muitos eu tenho certeza, é o Neymar Júnior, é o Neymar. Ele, por mais que a nossa seleção hoje em dia não dependa tanto dele quanto dependeu a carreira inteira em 2018, enfim, como dependia muito mais, hoje em dia depende um pouco menos, mas por ele ser craque, não é que gera uma dependência, mas por ele ser craque e ter o recurso que ele tem, diversos recursos, por ter o recurso dele ali em campo, é normal o time acabar jogando um pouco mais para esses jogadores, como é o caso do Messi na Argentina, como é o caso desses jogadores que articula bastante, trabalha bastante a bola e tem, tipo, uma habilidade especial, vamos dizer assim. Enfim, então o craque da seleção para mim é o Neymar. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, hein? Não esqueça. E deixa o like também, já que eu tô falando disso, deixa o like, ativa o sininho, que eu já falei minha meta aqui pra vocês. Eu quero chegar aos 1000 inscritos pra poder começar a fazer live com vocês, que a interação vai ser bem mais legal. Mas enfim, voltando pro assunto, segundo que coloquei, exatamente isso. Segundo craque da seleção brasileira. Pra mim aí tem vários jogadores que concorrem a essa posição. Outra coisa pra mim que eu acho muito injusto é a Copa ser 7 jogos e infelizmente isso marcar tanto alguns jogadores. Alguns jogadores que no decorrer aí de 4, 8 anos jogando bem pela seleção, por conta às vezes de não ir bem numa Copa, acaba sendo riscado. E outros que não são tão, vamos dizer assim, nossa, excelentes jogadores da primeira prateleira, mas na Copa vai tão bem que se autovaloriza e a torcida vai junto e a mídia também cresce em cima desses determinados jogadores. Mas enfim, voltando à pauta aqui, o meu segundo craque pra mim da seleção brasileira, cara, eu acredito que é o Casemiro. Eu sei que muitas pessoas aí vão pensar, sei lá, em Vinícius Júnior, Antony, mas pra mim o Casemiro é fundamental nessa seleção brasileira. Ele é fundamental. O Neymar é fundamental? Ok, o Casemiro também. Pra mim tá ali, ó. Porque os times com o Real Madrid, com o Casemiro em campo, é muita diferença. Quando precisa, ele tá ali. É um cara que ele tem uma constância incrível. E pra mim, se você pesquisar aí, você vai ver que a seleção brasileira, os jogos que ela acabou perdendo, assim, que não poderia, o Casemiro não tava, e a gente sente muita falta dele. Tudo bem que hoje em dia a gente tem o Fabinho não tá naquele seu máximo nível ali, elevado, igual tava na temporada passada no Liverpool, mas nesses 30 dias aí a gente reza que ele venha melhorar, né? Enfim, ele também não tá tão ruim, mas temporada passada ele fez uma temporada incrível, então a gente espera isso dele, né? Principalmente para ajudar a nossa seleção brasileira. Mas o Casemiro é titular absoluto e eu acredito que ele é o segundo craque da seleção. A gente precisa do Casemiro bem. Ele voltou, não vou nem falar voltou a jogar bem, porque ele não estava tendo muito espaço ainda, tinha aquela fase de adaptação no Manchester United, mas agora ele já está de titular absoluto, no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Fez gol no jogo passado, então ele tá muito bem e que ele chegue na Copa voando também, porque pra mim ele é o segundo craque da nossa seleção brasileira, a gente precisa muito dele. Vamos lá, próxima pauta, criador de jogadas.
Quem é o criador de jogadas quando o time estiver ali, ó, apertado pra você? Tá precisando criar e o time adversário tá com 2 linhas de 4 ali, precisa criar e achar espaço. Bom, pra mim, não que a seleção brasileira tenha uma dependência pelo Neymar, mas por ele ser o craque da seleção brasileira, na minha opinião, eu acho que ele ainda é o cara que mais tem essa visão para criar jogadas pra gente. Por a gente ter muitos atacantes bons hoje em dia, por a gente ter o Richarlison lá na frente, ter o Vinícius Júnior, ter o Rafinha, ter o Antony, o Neymar consegue vir um pouco mais para trás para ajudar nessa criação. É muito o que ele está fazendo hoje em dia. Que ele faz aquela troca ali com o centroavante para tentar avançar, o Richarlison acaba recompondo um pouco mais por ter a idade, né? Enfim, consegue recompor um pouco mais para ajudar o Neymar nessa marcação. E vice-versa. Então, tipo, pra mim, na minha opinião, o Neymar ainda é o criador principal da nossa seleção brasileira. Tem outros jogadores que podem ajudar e que podem estar vindo bem, igual eu falei, se destacar demais na Copa do Mundo? Tem jogadores de muita qualidade. Tem o Bruno Guimarães, que ele tem uma boa visão de jogo. Tem o próprio Casemiro, que não é a função principal dele, mas ele tem muita visão de jogo. Tem o Lucas Paquetá, mas enfim, na minha opinião, o principal jogador aí de criação de jogada da seleção brasileira é o Neymar. Deixa a opinião de vocês aí, hein? Eu vou ler todo mundo. Próxima pauta. Xerifão da seleção brasileira. Quem é o xerifão para você? Bom, na minha opinião, tem alguns. Tem o líder técnico ali, tem Marquinhos, tem o Thiago Silva, tem o próprio Alisson, que já tem uma certa experiência, mas tem o próprio Neymar também, já tá com 30 anos, tem uma experiência na seleção brasileira, querendo ou não, é um dos líderes ali, dos mais velhos, mas enfim, na minha opinião, o xerifão aí, muitos vão discordar, vão dar pro Thiago Silva, creio eu, mas eu também dou pro Casemiro. Pra mim, ele é fundamental nessa seleção brasileira. Ele tem que estar bem na Copa pro Brasil e bem na Copa. Enfim, dito isso, o último, a surpresa da seleção brasileira. Pra mim não é uma surpresa, mas como os nossos jovens da seleção brasileira já são craques lá fora, como o próprio Antony no Manchester United, como o Vinícius Júnior no Real Madrid, fazendo gol em final de Champions, como o próprio Rodrigo, que tá ali, ó, pedindo passagem para pedir uma vaga de titular no Real Madrid. Então, dito isso, para mim a surpresa da nossa seleção brasileira aí pode ser o Pedro, que para mim não é uma surpresa, mas eu acho que pro futebol mundial possa ser. Creio eu que ele vai ser reserva, mas que ele vai entrar durante as partidas e eu acho que vai ser a nossa surpresa aí, vai fazer a diferença. Bom, deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Vou estar deixando uma listinha com os pontos de interrogação sobre cada pauta de cada tema aqui que a gente fez, tá bom? E eu quero saber de vocês. Peço aí pra vocês de novo, deixa o like, compartilha, não custa nada. Compartilha, ajuda a gente aí. Brigadão, valeu, até a próxima, hein?